Check the mic and make sure it sound right, boys. Mas esse lance de invenção, quando eu era moleque, tinha o professor... Pardal, né? Que era o inventor. Professor Pardal. E todo mundo que inventava coisa, o pessoal chamava, tá dando uma de professor Pardal, né? Aliás, eu te falo o seguinte, o brasileiro, ele tem esse estigma, né? De professor Pardal. Todo mundo acha que brasileiro é tudo doido. Gambiarra, né? Faz uma gambiarra aqui, uma ali, resolve um probleminha. Isso daqui é uma gambiarra, né? Tipo, o cara achou, a gente vai fazendo e vai inventando as coisas. E todo mundo fala assim, só tem um brasileiro que é famoso, que chama Alberto Santos Dumont. Isso é mentira. Tem vários Santos Dumonts no Brasil que são famosos e ninguém conhece. É mesmo? Um monte. Tem um site que eu montei, pode bater aí, ó, invençõesbrasileiras.com.br. Eu montei esse site só para contar a história de um monte de brasileiro. Putz, que legal. Você não tem noção que tem de história de um brasileiro famoso. Fala de alguns aí. Puta, o inventor do Bina, o Nélio Nicolai. Quando a gente recebe uma ligação no telefone que aparece o número do cara aqui, é de brasileiro. Lá antigamente, quando era telefone fixo. Você lembra? Lembro. Inclusive... Porque ó, pra quem vocês não sabem, que vocês são mais novos do que a gente. Sim. Você ligava uma pessoa, a pessoa ligava pra você, não sabia quem tava ligando. Você tinha que atender e falar, quem fala? Quem fala? Aí, de repente, inventaram um negócio chamado Bina, que aparecia o número da pessoa. Sim. Que, inclusive, no início, quando ele inventou o Bina, só a Polícia Federal tinha isso. Ah, é? Aí, eu nunca me esqueço, eu tinha um quadro no programa do Amaury Júnior, chamava Flash Ideia. Quando ele estava na Bandeirantes, ele tinha um programa que chamava Flash. Quem é velho lembra disso. Eu lembro. Aí, eu tinha um quadro toda quinta-feira que chamava Flash Ideia. E num desses programas, a gente fez o lançamento do Bina, quando a Polícia Federal liberou a venda do aparelho. O Amaury entrevistou o Nélio no nosso quadro e o Nélio, que era o inventor, fez o lançamento oficial para poder vender. O cara inventou... Ele foi o primeiro no mundo a inventar isso. Aí ele na época, ele negociou a patente acho que com a Telebrasília e ele fez algumas negociações no projeto dele. Bom, enfim, depois isso aí caiu no mundo... Sem ele ganhar. Sem ele ganhar, ele teve uma briga absurdamente grande de milhões de dólares com as operadoras nos Estados Unidos e ele acabou falecendo há uns 2 anos atrás e essa briga está correndo até hoje. Até hoje não... A família dele provavelmente vai ser beneficiada com isso. Como é a história do Walkman. Essa história do Walkman, já ouvi falar, é verdade então? É foi verdade. Um brasileiro e a Sony... O brasileiro que é inventor do Walkman chama Andréas Pavel. Então vamos lá. É amiga do Vamos explicar o que é o Walkman, inclusive. porque pense que as pessoas não sabem o que é o Walkman. Você sabe o que é o Walkman, ô Mandíbula? Eu sei, eu peguei o finalzinho. Não, você pegou o Discman. O Discman, o Walkman. Tô falando o Walkman. Eu peguei o Discman, é verdade. Explica o que é um Discman. Cara, é como se fosse... Cara, Fala no microfone, aí. É como é que eu posso explicar? Um fonezinho de ouvido que entra num leitor de CD. Portátil. E você carrega, só que você carrega o CD rodando no seu... Isso, agora vamos para o Walkman. Walkman. O Walkman, na época, quando o Andréas Pavel inventou, ele andava muito, gostava de fazer jogging, né? De correr, andar. E tal. Aí, o que ele fez? Ele inventou o aparelhinho para colocar no corpo dele. Ele patenteou isso. Que é uma fita cassete. Que ele colocava a fita cassete e um radinho FM junto. Cara, isso foi uma revolução. Aí o que aconteceu? A Sony lançou, ele patenteou nos Estados Unidos isso. Não com o nome de Walkman. Não, chamava Stereo Belt. Stereo Belt. Tipo Stereo cinto Belt. estéreo. Isso, Stereo Belt. Stereo Belt cinto, né? Aí a Sony depois, o Akio Morita, que era o presidente da Sony, ele lançou e foi uma febre mundial. Total, vendeu que nem água. Aí o que ele fez? Ele entrou com uma ação contra ele, tentou um acordo, a Sony não quis fazer acordo, e ele entrou com uma ação na época e demorou anos, mas ele ganhou essa ação judicial. Deve ter ganhado milhões de dinheiro. Muito dinheiro. É isso que me parece que o pessoal não leva a sério o brasileiro quando inventa alguma coisa, né? Os caras querem sempre ganhar em cima. O problema é o seguinte, briga de patente custa caro.
Só pra você brigar já Pra você brigar custa caro. Então, é sempre aquela Davi frase... Golias, né? Davi Golias. Aquela frase sempre que os advogados falam, né? É sempre melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Por quê? Como assim? Porque brigar custa caro. Principalmente nessa área de patentes. Porque sempre você tá brigando com uma empresa muito grande, Sim. né? Então as empresas, como são grandes, elas falam, ele não vai ter força pra brigar comigo. Deixa rolar. Tem um filme que eu indico as pessoas verem. Bate aí, vê se vocês acham. A história do inventor do temporizador do limpador de para-brisa. Tem um filme sobre isso? Tem um filme, cara. Como top chama? a história desse cara. Você sabe o nome ou não? Não. Vê se você acha o nome. Dá uma olhada, gente. que dá pra você ver aí. Põe inventor do temporizador de para-brisa. Qual a nacionalidade do cara? O cara é americano, essa história é verídica. Esse cara brigou sozinho. Tem uma história famosa, contra a GM. Ele ganhou milhões de dólares. Porque era assim, ele ajustar o tempo que aquilo vai, né? Então, o limpador de para-brisa, antigamente, ele só tinha um tempo. O que ele fez? Ele juntou o limpador e dimerizou. Ele pôs um dimmer dentro do carro. Então, você regulava a velocidade. Se é uma garoa, se é uma chuva forte. Aí a GM, na época que foi a primeira a copiar a patente dele, queria discutir na justiça que aquilo era... ele não tinha inventado nada, que aquilo tudo era domínio público. Só que inclusive é legal a gente falar aqui, patente não é só uma invenção que você cria do zero. Ela é um aperfeiçoamento também do que já existe. É um tipo de patente que chama modelo de utilidade. Que em inglês, na patente americana, duas coisas diferentes, chama utility patent. Pego duas coisas junto e crio um produto novo. Você cria um produto novo. Caramba. Entendeu? Então tem 3 tipos de patente. Patente de invenção, na época do Graham Bell, vamos dar um exemplo. Ele inventou o telefone e coube ele uma patente de invenção. Sem basear em nada, ele criou, então teve uma patente de invenção. Aí veio o fax, o aparelho de fax, o telefone sem fio, o telefone celular. Aí são patentes de aperfeiçoamento. Entendeu? Ele achou o nome do filme, qual que é? Jogada de Gênio. Jogada de Gênio. Caramba. Vejam esse filme que é top demais. Quem inventor vai pirar. Ele ganhou no final das contas? Milhões de dólares de todas as empresas que copiaram. Caramba, cara. Que copiaram e que depois licenciaram dele. Esse cara ganhou mais de 100 milhões de dólares. Mano. Só da ação da GM no filme fala em 30 milhões. Meu Deus. Tem o... precisa muito, né? O do McDonald's. O brasileiro mais rico do Brasil. Facebook. Como é que chama? Não. Quem que é? É o Eduardo Saverin, brasileiro. O cara do Facebook. Você lembra uma empresa que chama Tip Top? Tip Top? Você é da tua época. Roupa de criança. Sim, roupa de criança, lembro. É da família dele. Caramba. É o Eduardo Saverin. O que ele fez? Ele, na época, o Zuckerberg precisava de dinheiro. No filme fala que ele precisava de 15 mil dólares, 17 mil dólares. Mas é mentira, 2 mil dólares deu pra ele. 2 mil só? 2 mil. Meu, imagina isso. Pegou um papel de pão, 30, 70. 70 do Zuckerberg e 30 dele. Aí eles brigaram porque lá nos Estados Unidos... É muito sério qualquer tipo de acordo que você faz. Isso desde vale? que você prove, vale. Caramba. Vale. Aí ele provou na justiça, teve reconhecimento dele. Hoje o Eduardo Saverin é um cara de 19 bilhões de dólares. Tá vendo? Mora lá em Singapura e é um cara muito rico.
Caramba. É o brasileiro mais rico do Brasil. Pega mais uma pra mim, por favor. Seu site é lá de contar as histórias dos brasileiros. Vamos falar de algum, então. De invenção, caminho. Aqui, deixa eu pensar. Tem tanta coisa. Pensa em algum o Adriano Sabino, que inventou o espaguete de piscina. Sabe aquele espaguete colorido? Sei. Não, de um brasileiro também. Aquela é feito do quê? De um tipo de sei lá, né? Uma coisa... É um tarugo. Plástico. Na verdade, é um tarugo de poliestileno expandido. E quando ele me procurou, ele tinha ido em 4 escritórios de patente que falaram que ele não ia conseguir patente daquilo. Por quê? Porque aquilo já era usado na construção civil, nas chancelas de estacionamento, só que ele queria para boia de piscina. Então a gente, quando fez a patente... Conseguiu? Conseguimos carta patente para ele na época. Ele ganhou muito dinheiro, Adriano. Caramba. Muito dinheiro.